Fala, amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas para você do seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço da Rede SPTV, toda segunda-feira, às 19h20, nosso encontro marcado para falar de universo condominial. Então seja muito bem-vindo, amigo síndico, síndica. Quem está no YouTube, nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta. Vamos propagar a boa nova, o universo condominial. Cada dia mais o universo condominial vem crescendo e expandindo em conhecimento e propaganda. E vamos que vamos então, meu jovem, minha jovem. Lembrando, nosso plantão tira dúvida, pode mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Então vamos lá, tudo bem? Eu vou apresentar aqui meus caros colegas aqui. A doutora, aquela que estava em Paris, foi para França, Bélgica, Irlanda, mudou a Europa, porque ela pode, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, doutora Priscila. E doutora? E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Primeiro programa meu nesse ano, né? Então eu queria aí desejar feliz ano novo para todo mundo, que 2025 seja um ano de extrema prosperidade na vida de todo mundo e difusão de conhecimento condominial, né, não, Thiago? Sempre, né? O convite. Conhecimento Obrigada. É poder, né? Você tem que ter... duas coisas que eu falo, para ter a noite mais tranquila de sono é adquirir conhecimento, e a segunda é que todos nós possamos criar vergonha na cara e começar a praticar o que a gente vem aprendendo, que eu tenho certeza que tu vai ter uma gestão bem tranquila e próspera no seu condomínio. E vamos apresentar ele, eu tenho que mandar minha voz aqui, como é fera, né? Tem mais ele, aí. Uma das maiores referências de área condominial do Brasil. Ele que é disruptivo, ele que é copiável, as pessoas estão copiando porque ele é referência. Meu amigo Diógenes! 2025, já no segundo programa eu tô, doutor, olha aí, com a graça, com o carinho do nosso amigo aqui, sempre trabalhando temas importantes, né? Então, mais uma vez para você que não assistiu o programa passado, foi o primeiro de 2025, feliz ano novo, que seja o ano novo da transformação. E para isso, meu amigo, é simples assim. Você deixa os hábitos velhos, coloca hábitos novos e vai em frente, né? Tá escrito na Bíblia, não é isso? Vinho novo, cumbuca nova. Vamos que vamos, Tiagão. Como é que tá o programa hoje aí com nossos plantão de perguntas e respostas? Como sempre, interessante. Preparado, doutora? Vambora! Estão ali. Sempre, né, Thiago? Meu amigo Silas, vocês moram em condomínio? Não, moro em condomínio. Foca aí nos homens de preto ali, os MIBs, homens de preto condominiais. Conta pra mim! Conta pra mim agora! Isso aqui é autoridade total, meu amigo. Não tem combinação, não. Então vamos lá. Primeiro pegando o amigo Paulo César. E o título é Acesso ao quadro geral de luz, aonde está meu contador. Aí ele descreve: eu pedi uma cópia da chave do quadro de luz ao síndico. Ele se recusou a fornecer. Já tive problema com o sistema para acessar o disjuntor geral e tive que esperar 4 horas até o síndico, entre aspas, síndico profissional, chegar. Tem o direito ou não de ter a cópia, doutor? Ele pode ter a cópia da famosa área ali da SEB, da energia? O que acontece, Thiago? 90% das convenções elas já previsionam que esse espaço ele é de uso exclusivo dos profissionais técnicos da área e pessoas que estejam habilitadas. Eventualmente, se precisar ir esse espaço, vai ser ali acompanhado por um profissional que tem o treinamento. Então, assim, a vedação do síndico fazer essa limitação tem um porquê, né? Aquela questão, ali tem uma alta descarga elétrica, então tem risco de se tomar choque, tem risco de se haver um acidente dentro daquele espaço. Então, as convenções elas visam proibir para poder preservar uma área comum e até a integridade física dos condôminos. Então, a proibição dele provavelmente está alicerçado dentro de um regramento interno dentro da convenção. E é uma questão de segurança também, de segurança. Né? Inclusive, a gente até não orienta até síndicos que não têm o treinamento a entrar nesses espaços, né? A gente orienta que pessoas que realmente têm o treinamento que entrem em lugares como esse para justamente evitar os riscos de acidente e até a responsabilização do condomínio, caso haja o acesso indiscriminado a essas áreas. E tem a questão da má fé. Tem muita gente que vai lá, tá com a energia cortada, vai lá, religa e se dá um BO danado pro condomínio. E tem as áreas de uso comum, né? Que são ali só de você desligar a chave do relógio do apartamento, mas muito perto dessas áreas você tem também a área de uso especial, que requer equipamentos específicos. Nós tivemos aqui em Brasília um acidente o ano passado, 2024,
onde um trabalhador da SEB, da Neoenergia, né, aqui, mas é porque eles trabalham com dois nomes, com SEB e Neoenergia. Quando a energia é mais pesada é SEB. E aí o que aconteceu? O cara, mesmo com EPI, por um descuido de uma luva, ele foi eletrocutado tendo treinamento. Então essas áreas onde está escrito perigo, não mexa, uso exclusivo da Neoenergia ou da CELG ou da sua companhia elétrica e do seu estado, ela não é à toa. Você não pode minimizar aquele aviso da placa. Está escrito lá perigo. E a gente vê muitas vezes a pessoa não está nem se importando. Perigo, mas eu não ligo, né? Bom, ali é física, amigo. É o que compõe a engenharia. Física, química e matemática, né? Vai acontecer com você, independente de respeitar as regras ou não. Então, casa de bombas, casa de máquina de elevadores, quadros elétricos, quadro geral de energia, são áreas que não é para livre circulação. Realmente não é para livre circulação. E assim, o Paulo coloca aqui síndico profissional. Gente, independente se for o síndico que mora no condomínio ou não mora no condomínio, às vezes o cara pode às vezes o cara pode estar trabalhando, é um tempo de deslocamento. Já aconteceu comigo. Porque é um tempo de deslocamento. E é uma coisa atípica. Não é coisa que acontece toda hora. Então é questão de ter a paciência mesmo, aguardar para ir ali e verificar. Às vezes caiu o disjuntor, beleza. Mas sim, que a gente tem que ter essa paciência. Independente. O cara não mora aqui. Mas lembrando, o cara também tem vida, o síndico orgânico. Ele trabalha para estar viajando. E é uma coisa que os condôminos tendem a fazer. Porque não sei o que é síndico profissional. Acha que tem que estar à disposição 24 horas. Condomínio. E não funciona. Eu já vi casos em que síndicos moradores são muito mais ausentes na condução da administração do condomínio do que o síndico profissional. Porque a não é prioridade. E outra coisa, eu falo sempre, todo mundo tem a sua atividade, né? A gente inclusive fala no nosso treinamento, né? A função do síndico é administrar. Ele não é operacional. Ele não é abridor de portas, ele não é abridor de sala de elevador, não é. Ele pode ter uma equipe de assistência ali, o porteiro, alguém que tem um treinamento para dar acesso em caso de necessidade. Você pode estar em outro lugar e falar, autoriza a abertura da porta pelas questões X e Y, né? Mas responsabilizar o síndico porque está com pressa, porque caiu um disjuntor. Não, aí o cabe também ao síndico estar preparado para ter ferramentas administrativas suficientes para poder suplementar essa questão. Né? Porque a questão, eu falo sempre assim, que liberdade é uma questão de gestão. Quando você faz uma excelente gestão de tempo, você faz um excelente mapa de risco, o que pode acontecer no condomínio, por exemplo, quando você está ausente? Que depende exclusivamente de você. Isso realmente depende de você? Somente de você? Bom, não é uma senha de banco. É um acesso de área comum. Basta criar as regras, dar os devidos treinamentos e administrar. Assim, a gente tem que entender, já aconteceu comigo. Eu estava na mesa de um jantar, a pessoa ligar, porque ficou faltando uma fase, né? Eu falei, cara, não posso fazer nada, tem que trocar um disjuntor aí. Já é algo corriqueiro. Falei assim, beleza, como é que eu vou comprar isso? 10 da noite. O cara, não tem como, não é que eu não queira fazer. Se tu falar pra mim onde vende, eu vou lá, compro e troco. E resolvo. Não tem a gente como, assim, é o bom senso mesmo. Troca não, você contrata vou te explicar um negócio. Troca no sentido de comprar para fazer a troca. Inclusive, quem troca é a própria Neoenergia, né? Que são 3 disjuntores para as fases lá. E, Thiago, por isso que é muito importante a questão do network. Nós tivemos um caso desse agora no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do grupo, você manda um WhatsApp para mim. 61 996 98 9009. A gente vai filtrar a sua identificação para colocar você no grupo, porque é uma comunidade séria, que tem diversos profissionais ali, tem muito network. Nós passamos por um caso desse aí com a síndica Marta, aqui em Águas Claras, eram por volta das 22h30, das 8h30 da noite, e a gente tinha um profissional no grupo que tinha acesso a esse material. Muitos profissionais, eles têm esse tipo de disjuntores mais antigos, ou da SEB, ou da Neoenergia, ou da operadora do Estado, em estoque ou na sua própria maleta, porque é comum que isso aconteça, tanto para disjuntores quanto para fusíveis e etc. E ele pode te dar um suporte, mas para isso, querido, tem que ter network. Você tem que estar no network. A gente fala muito assim, que o síndico às vezes ele padece muito pela falta do network. E aí nem sempre você vai ter essa ferramenta, e antigamente não existia, né? Como é o caso que você está falando, tem um tempo que isso acontece. Mas hoje você consegue muito. Nem sempre você vai conseguir, mas se você tiver muito boa relação, hoje você consegue uma assistência muito especializada. E assim, o que eu quero deixar registrado? Quem está nos assistindo que é condomínio, né? A gente fala aí pro Brasil todo. Você que mora em condomínio, não é porque o cara não quer fazer, o cara não quer ir. As condições... Existe uma questão de logística, de tempo, de conseguir o profissional.
Porque tudo é emergencial. Quando é emergencial, é mais complicado. Mas aí que emergência é essa, tudo. né? Vamos dizer, a emergência é porque a pessoa está suplementada, só porque está sem energia ou tem algum risco. Não, mas eu falo assim, eu quero Entende? deixar bem claro, tipo que não isso. é porque o cara não quer fazer. Sim, Eles acham lógico. que é má vontade, acham que é fazer. Não, existe um tempo, execução. Existe Esse um dia, por protocolo. exemplo, aqui no condomínio que eu sou síndico, teve a chuva de vento aqui e choveu pra cá no final de ano, né? E ficou lá, ficou sem as telhas, né? Ah, não vai arrumar isso aqui não? Eu falei, como é que arruma barra de chuva? Como é que sobe o telhado chovendo? Fala né? assim, você trabalha. Eu não vou botar o profissional lá em cima. Não tem como. O cara Você correr sabe o por risco quê? de machucar. Porque você é responsável. Exatamente. Eu falo Falei, sempre isso aí. tem As que ter condições. paciência, ué. Ó, uma coisa que eu bato sempre na técnica, que é o seguinte: o síndico é responsável pelas condições de trabalho dentro do condomínio. Exatamente. E outra coisa. Sabe? Se até você não toma esses cuidados, ninguém vai falar assim, coitado dele. Ninguém vai Tava querendo falar. ajudar, tava querendo É. ser diligente. Outra coisa, a gente Não fizer a nossa existe isso. parte, o condomínio, aconteceu uma coisa com o condomínio, a gente também é responsável. Quantos lógico. lugares tem que cara que saiu andando no piso molhado, caiu, machucou? E foi Olha o só, condomínio foi responsável. vamos pra uma coisa Outros não, simples. né? Que já tinha placa, identificou Tinha lá, placa, lá no exatamente. condomínio, Vamos comprei pra uma umas coisa. 4 placas. Falei, ó, coloca em todo lugar aí. Porque se cair, a gente fez nossa parte. O cara correu o Exatamente. risco. É o que eu ia te falar. Só a falta de você não ter comprado as placas de piso molhado e alguém cair durante a Já é um limpeza, problema. mesmo que a intransigência, em 90% é da pessoa que vai passar. Ela vê a placa lá e ela está com pressa, esqueceu uma chave, um celular. Não é rapidinho. Nessa, joga uma bacia no chão. Quando é uma pessoa acima dos 50 anos, 60 anos, É um uma problema. fratura de fêmur de bacia é um caso gravíssimo. Pra recuperar. Gravíssimo para É, recuperar. acontece mais morte de idoso. Nossa. quebra É fêmur. queda. Não, inflama por dentro do osso e a Demora pessoa leva a curar. anos para descobrir. Hoje está mais claro. Quando eu fiz a pós-graduação na UNB de engenharia clínica, né, de estruturas hospitalares, e a parte eletrônica, a gente foi descobrir os riscos que tinham e as falhas. E aí os raio-x, ultrassonografia, etc. Até aquela outra que é do osso, como é que é o nome? Tem uma Ressonância. Tem uma ressonância, mas tem uma outra que é só do osso, que ela rastreia aquele encaixe do osso na bacia, a trinca dentro da cabeça do fêmur. E ali gera inflamação. Não é? Dosimetria É, óssea, alguma coisa densiometria óssea, isso aí. E veio o quê? Descobrido de quedas de pessoas acima dos 45 anos. Que inicialmente se cura, daqui a pouco passa capengando ali. Cara, só de você não ter a placa de piso molhado, você já tá ruim. Imagina se liberasse. Quantos processos a gente já recebeu de empreendimentos que, mesmo com o uso da placa, as pessoas se acidentaram e mesmo assim entenderam que havia uma Cabeça de juiz, responsabilidade exatamente. do condomínio. A pessoa fere, você Até coloca a você chegar sinalização. numa sentença, por mais que ela seja Aí, ó. positiva ao Nossa, é a dor de condomínio, cabeça. Aí, vou dar uma você tem dica dor pra de cabeça vocês. durante a Gente, tramitação. vou dar uma dica pra vocês importante, que tem seguro. Tem lá uma cobertura que é o RC Síndico, o RC Condomínio. Se o condomínio for processado ao síndico, no ato que tem o processo, você já sabe que tem um processo, já comunica a seguradora. Essa cobertura é exatamente para isso. Se o condomínio vier perder uma causa de dano, muito você pode bem. usar. Mas como é que é? Muito bem lembrado, Quando querido. começa o processo, tem que comunicar no começo do processo, não no final. Então fica a dica para vocês. Quando o condomínio está sendo processado, está sabendo do processo, tudo, já comunica ali a seguradora, que está tendo processo, para já acionar essa cobertura aí. Isso é importante, porque tem muita gente que paga e não utiliza por falta de informação. Ou quando vai utilizar, não consegue, né, o suporte devido a esse trâmite. Então, lembrando, começou o processo, já comunica ali a seguradora. Tá? Porque até o interesse da seguradora também, às vezes, defender aquela causa, porque... Do ponto de vista da né? engenharia, a gente tem que falar, fez alterações no seu condomínio, na parte estrutural, da parte elétrica, da parte de novos ambientes, você tem obrigação de comunicar a seguradora, porque você pode perder a sua cobertura. Então vamos lá, vem pra cá, amigo Fácil. Paulo César. Infelizmente o síndico não pode. Outra dica que eu dou pra vocês aqui que é síndico, pessoas de confiança, no meu caso que eu tenho condomínio um poucos menores, eu sempre costumo deixar com 2 conselheiro fiscal, a chave de portão, para deixar no manual essas questões todas. Por quê? Às vezes eu estou longe, aí fica mais fácil o suporte. Mas sempre orientando e conversando, tá? Não vai distribuir para todo mundo não, que é BO. Então Paulo César, infelizmente, não pode, porque é uma questão de segurança, não é o síndico, não é segurança. Vamos seguir com o nosso Inteligência Condominial, porque aqui condomínio é papo popular. Se está no YouTube, nos ajude aí, se inscreva, compartilha, comente, deixe seu comentário aí, isso ajuda bastante aí a plataforma a entregar para outros síndicos e síndicos também o nosso conteúdo. Quem está na rede FTV, seja muito bem-vindo, toda segunda-feira, 19h20, aqui, isso mesmo, para a gente falar do universo condominial. E vamos seguir com o nosso plantão Tira Dúvida agora com minha amiga Dora Garcia, nome bonito, Dora Garcia, né?
Ela fala o seguinte, minha amiga Priscila. Desculpa, doutora, não quero ser processado. Vamos lá, ó. O título é porque advogado é só amigo até seu amigo, tá? Depois que não é... Vamos lá, não faz negócio com advogado não. Vamos lá, ó. Ó, a dona Garcia fala o seguinte. O título é Mudança de Voto. Ela fala: antes de encerrar a Assembleia, a administradora fez a conferência de votos. Um morador resolveu mudar. É possível essa mudança, mesmo sendo decisiva? Eita! É um ponto bem sensível. Delicado. Essa questão de votação. O jogo só acaba quando o juiz apita. Mais ou menos. Falei que é advogado, tá vendo? Não é assim. A gente tem que entender em que momento da Assembleia é possível essa alteração do voto do condômino. Para quê? Para que você mantenha transparência, você mantenha segurança jurídica das deliberações assembleares. Então, se você está dentro do item, já foi feita a contagem, já foi proferido o resultado, o condômino ele não pode alterar o voto dele por uma questão de segurança jurídica que a gente tem. Se foi fechado, né? Se foi fechado, isso não quer dizer a Assembleia. Fechada a votação. Agora, se eu ainda estou dentro do... Se está dentro daquele item, ainda pode, né? Depende. Já proferiu o resultado? Já fez a contagem? Já foi registrado? Porque se já fechou a contagem... Passou para o presidente, né, para anotar? Acabou. Ah, não fechou a contagem, ainda tá... As tá pessoas... contando, pode mudar. Quem é a né? favor Também é concordo, assim, quem não é a favor é assim, é assado, ainda não fechou, não concluiu, tudo bem você fazer a alteração. Ah, eu queria a opção 2, agora eu quero a opção 1. Mas ainda tá dentro do momento deliberativo. Tá a partir do verdade, momento que há apuração dos votos, você não pode mais mudar o seu voto. E outra coisa importante, complica a mesa, diretora, você complica tudo, né? Eu passei por isso, vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês. Da ação ali, 4 anos atrás eu entrei no condomínio que, no primeiro instante, tinha dado empate. Aí depois da Assembleia foram com mais calma conferir, eu tinha ganhado por um voto. Isso deu um problemaço. Dá um problemaço. Porque você cria uma perspectiva, né, Thiago? A gente fala sempre o alinhamento de perspectiva. Tá ali um momento. Vamos votar agora o item 1, né? Etc. A reforma da fachada. Aí tem lá 80 pessoas. 49 votam. As outras 41 votam. 90 pessoas, né? Para não dar empate. Então. E aí... Daqui 5 minutos a pessoa quer mudar o voto. Você contou os votos, você está na Assembleia, você viu aquele resultado e falou, pô, deu certo. Ou não deu certo. Vou ter uma taxa extra para pagar. Daqui a pouco ela não tem mais essa taxa extra, ou seja, a obra não vai sair. Até quem votou contra já está na perspectiva de pagar a taxa. Então fica ruim realmente essa questão. Eu acho que a doutora Priscila está exatamente correta aí na posição que fez a apuração, você não pode mais mudar o voto. Agora, uma coisa que eu percebo, doutora, que esse processo é muito, vamos dizer assim, não fala que é irregular, tipo assim, deixa a desejar. Porque o cara chega, nesse caso meu lá, foi 2 unidades votou de má fé, entendeu? Então assim, uma coisa que eu recomendo, quem pode ter um custo, se for eletrônico ou ter a votação eletrônica. Eu acho que é mais regulado, é mais, vamos dizer assim, mais correto, né? Não é questão de ser correto ou né? ser errado, Thiago. A questão é da tranquilidade de você fazer uma apuração dependendo do porte de assembleia que você vai fazer. Uma coisa é você fazer uma assembleia com 10 condôminos. Outra coisa é você fazer com 300. Verdade. Hoje em dia, existem dispositivos que me permitem fazer uma conferência, me permitem, se alguém levantar qualquer questão, a gente possa fazer os extratos de votação para verificar se as frações ideais elas estão compatíveis, se elas não estão. É a questão de você poder hoje, com fazer eletrônico, mais seguro. Você chega numa votação com um token de votação, você coloca as inscrições ali, os itens de votação, a pessoa aperta no seu token. Para pegar o token, mostra a procuração, confere se é válido, se não é. Você só recebe o token se você tiver habilitado. Você vai votar conforme está determinado na sua convenção, se é por unidade ou por fração ideal. Mostra a data e a hora que você votou. Aí você chega, recebe o token de votação, qual que é a nossa orientação? Passe os itens de
pauta com tranquilidade, para que não haja dúvida nas opções, porque E foco, né? esse problema de troca de voto geralmente acontece assim: eu não sabia que a opção 1 queria dizer isso, eu não sabia que a opção 2 queria fazer isso. Então, um protocolo que eu adoto e que funciona muito bem, antes de fazer a votação, primeira coisa, silêncio total dentro do ambiente, vamos fazer um briefing de todas as explicações. Então, a opção A é isso, se vocês aprovarem essa opção A, o desdobramento vai ser uma taxa extra de X, ou vai ser uma ação judicial XYZ. Você tem o quê? Você tem o charge, você linka o seu condômino com a situação e o reflexo Clareza dela. total. O número 2 é esse. Todos entenderam? Alguma dúvida? Você abre para os condôminos. Não? Então, votação aberta. Cada um pega seu token de votação, Exatamente. vota, aguarda-se o tempo que você pré-determinou no começo da Assembleia e apura-se o resultado. Qual que é a probabilidade de você ter um condômino que vai querer trocar, mudar de ideia depois de fazer um procedimento assim, Só se onde for você tenha intencional, lisura, né? E você tenha transparência E outra, você e tem segurança uma coisa do que eu acho você muito tá importante escolhendo. no eletrônico, que é o tempo de abertura e fechamento da votação. Ó, vamos abrir aqui 5 minutos para votação exatamente. e tem ABC. Acabou. E tem outra questão também que, sim, que a gente sabe, quem é do universo condominial, que tem a pressão, né? Esse cara pode ter mudado de opinião por causa de pressão. Pô, então assim, como é a coisa... Eu acredito que você votou contra. Às vezes quando é Gente, o eletrônico, povo adora. quando é na cédula, então se acaba que tem essa questão também da pessoa ter mais tranquilidade de votar, né? Não é pressionado, né? Eu até gosto de brincar quando a gente faz essas assembleias com token de votação, que eu brinco com as administradoras e com as empresas que fazem isso, que falta ela colocar aquele barulhinho da urna pra que fechou a votação, sabe? Pra gente poder... Porque essas coisas, elas dão sinais Não, mas de que tá tendo uma coisa correta, de uma coisa milimetricamente pensada. Exatamente. Lógico que não é a E não dá realidade margem de pra- todos os condomínios. pra má Não fé. é. Mas outro... doutor, eu não tenho condições, meu condomínio é menor, eu não tenho condições hoje de tá contratar barato isso. isso. Como é que eu faço? Tem como eu fazer uma votação que inspire confiança, mesmo sem eu ter esse Eu acho que dispositivo? pode ser a célula. Tem. A cédula, quer dizer, né? Tem. Pode Você botar chega, na urna, né? você Por vota, exemplo. Eu a acho- pessoa vai Agora registrar. muda, né? Põe na urna, como é que volta? É um Não. tempo ali, Aí, cara. E assim, você tem que identificar o voto. Não é simplesmente colocar na urna. Se você for Não, fazer mas uma tem a urna, unidade e aí você tal. faz a identificação. Mas tem, fulano, unidade 101 vai votar como? XYZ, XYZ. Unidade 103 vai votar como? Não sei Eu o acho quê. que vacilo você- quando é assim, cara, porque... Mas, Thiago, a pessoa tem se hora que constrange não- um pouco, mas se não tem outro jeito, não tem outra o opção, que eu acho que o gestor tem que, faça de forma tem que correta. bater o pé? Na transparência do processo. Então, acabou esse assunto. Vamos para a próxima pauta. Ô, bom dona Garcia, demais. então, infelizmente, eu acho que não pode ter alteração nessa situação. Igual você falou que passou a situação. Mas, dona Garcia, você pode fazer uma coisa. Se inscrever no nosso canal, curtir, comentar aí, compartilhar pro pessoal do seu condomínio, pro síndico que você conhece, pra gente propagar a boa nova para acontecer isso no condomínio. É isso aí. Então vamos lá, aqui, ó. Agora a Isabela Salles, mandar um abraço pra minha sobrinha Isabela, lá em Goiás. Vamos lá, ó. O título é esse aqui, cara. Eu já vi de tudo em condomínio, mas cada dia, cada programa. Gente, tem mais de 2.000 programas que eu já fiz. Todo dia eu vejo coisa diferente. Essa aqui é novidade. Vamos lá, ó. Novidade. Vamos lá, vamos ver, ó. Olha as tretas. Olha só. O título Adoro é: novidade. pode ser desligado o único elevador do prédio? Aí fala o seguinte: o prédio em que moro possui 6 andares e um elevador. Recentemente, houve a mudança do zelador e com isso o novo zelador passou a desligar o elevador durante a noite. Saio de casa todos os dias por volta de 6h30 da manhã e o elevador ainda está desligado. Não sei qual horário o desligamento é feito. Isso configura como falta de segurança aos moradores, correto? Já que compromete a acessibilidade à locomoção. E aí, doutor, pode desligar o elevador do condomínio? Eu acho assim, ele teria que ter uma orientação técnica que justificasse a questão de desligar o elevador. Mas a gente tem uma coisa muito interessante, muito importante, que o nosso espectador colocou na pergunta, que é a questão da acessibilidade. Por quê? Porque o elevador pode ser que tenha um idoso, um cadeirante. Como é que ele vai subir as escadas? Você está violando, você tá violando, por exemplo, eu vi empreendimentos aqui em Brasília que estão atrás de habits e que, por exemplo, são 2 elevadores independentes, só que cada andar não tem conexão com o outro. Um andar então, tem conexão. considerado juntas por bloco. Pronto. Aí o segundo andar do segundo pavimento, ele não tem conexão. E aí a orientação da concessionária de Brasília é que faça a emenda dos 2 andares para que você mantenha a acessibilidade.
Por quê? Porque se faltar energia e o elevador, por exemplo, do bloco A não conseguir subir, você tem alternativa para você cumprir e é muito sério a lei isso, de acessibilidade. porque em questão de segurança, né, do direito de locomoção, a gente precisa... na engenharia hoje você tem todo esse trabalho. Então não adianta você amarrar isso como uma âncora que não tem solução, porque tem solução. No caso aí da pergunta da nossa ouvinte, que eu posso dizer para ela? Olha, o elevador não tem a obrigatoriedade de ficar 24 horas no ar, mas a ausência do equipamento de locomoção vertical, que é o elevador, deve ser comunicada previamente aos condôminos e justificado. Não é só comunicar, justificar. Nós tivemos agora há pouco um elevador que teve um acidente com 2 trabalhadores, né? E até hoje não se apurou publicamente qual foram aquelas causas ali. Houve um excesso de carga no elevador e também falhas mecânicas. Mas qual que é o negócio? É necessário ter uma pausa para a manutenção do elevador. Troca de cabo, calibração de bombas, o próprio quadro do elevador, a própria inspeção no ato. Só que tudo isso é agendado e comunicado aos moradores. No horário que ela está falando de 6 horas da manhã, é um horário de pico de fluxo. É um horário que você está preparando para sair, um horário que você não espera ter esse tipo de manutenção. Não é o horário de manutenção do elevador. Então, faltou aí na pergunta dela colocar a justificativa, explicar por que o elevador está parado. Mas ela falou, entendeu? Também que é como se ele estivesse desligando todos os dias, determinado período o que dá a entender é que está desligando. Agora, qual a justificativa de estar desligando toda a noite? Porque o elevador parado não gasta energia. Cara, é o seguinte. Com certeza não está se desligando isso à toa. Porque dá um trabalho fazer isso. Assim, ó, sobe, desliga, volta, liga de novo, tem que ter horário, tem que ter um responsável. Você já abriu sua loja, seu trabalho, todo dia você tem que estar lá, não dá trabalho? Dá. Porque se não botar um elevador desse aí, quem vai fazer isso? É o síndico, eu duvido. É assim. Vamos ver a prática. Meus amigos, né? Mibis de preto ali, todos elegantes. Eu sou do povão, né? Cara, o síndico tá caçando sarna pra coçar. Tá inventando não tem moda. Sentido você desligar o elevador. A economia é mínima. É irrelevante. O transtorno é muito maior que a economia. É irrelevante. A economia é irrelevante. O que justifica aqui é a economia. Não tem sentido. Eu não vejo justificativa nenhuma, porque a economia, quando você colocar na ponta do lápis, é irrelevante. Segundo, o que vale mais? O tempo da pessoa vai lá, liga e desliga. 2 vezes ao dia ela tem que estar lá, uma para ligar, uma para desligar. Segundo, qual a consequência disso na máquina, nas placas eletrônicas? Também, verdade. Porque desregula. Verdade. Você tem uma tensão contínua ali que você mantém a placa alimentada. Da Eletronicamente, isso funciona. Quem está fazendo isso? Né? O que beneficia o condomínio? Síndico, você é um gestor para administrar as coisas, o patrimônio comum para as pessoas. Assim como lá no artigo 1331 fala que não deve utilizar o imóvel de forma que gere prejuízo para as pessoas, o síndico é o principal dessa tecla, meu amigo. Você, profissional orgânico, você tem que administrar de forma que não gera prejuízo. Então, para nosso ouvinte aqui, mete uma notificação e solicita explicações justificativas técnicas plausíveis para isso, porque está errado. Sem fazer nada, a pessoa já fica... Agora, imagina fazendo, né? Não arruma problema que você não tem, né? Dando motivo. Isabela, você tá na razão aí, igual o Jorge falou. Doutor, pronto, ele falou uma questão. Como é que ela pode proceder então? Notifica, como é que ela vai fazer uma notificação formal da administração, porque ela vai exigir que haja uma resposta. Por quê, né? O porquê, o que autorizou? Foi uma decisão unilateral do síndico? Foi uma decisão, uma orientação de um parecer técnico? Qual que é o problema do elevador não estar em franco funcionamento 24 horas por dia? Ela vai solicitar formalmente uma justificativa. E diante do que for feita a resposta por parte do condomínio, ela consegue até entrar com uma ação judicial caso o condomínio se recuse a manter o elevador em franco funcionamento. É isso aí, meu amigo. Sim, você tem que justificar suas ações. E quando a lei aperta, meu amigo, dentro das margens da lei. Você que é síndico, tem certas coisas, como o Thiago falou, você não precisa passar por cima dessa. Você pode pular essa fogueira, é menos uma coisa pra você. Não arruma mais responsabilidade que você já tem. E elevador em condomínio, quem é síndico elevador sabe. E outra coisa, problema. Tem um detalhe, ela falou ali de acessibilidade, a gente focou aqui no elevador, que é o caso da pergunta. Mas você sabia aí que você tem que adaptar a sua acessibilidade anualmente conforme a atualização da norma? Porque a lei é a mesma, certo, doutora? Mas a norma muda e você tem que colocar. Faz uma pergunta lá no seu condomínio, tem aqueles sinalizadorzinhos amarelos de profundidade, acuidade visual nas escadas? Bom, se não tem, você tem que colocar. Lá no seu corrimão, você tem a plaquinha de braille, identificação ali,
para quem tem a mobilidade visual prejudicada. Se não tem, você tem que colocar. Tá pensando que é brincadeira? Ângela, faz o seguinte, se inscreva no canal, compartilha, comenta. O que você pensa sobre isso? Não tem quando me desligam também? O que você acha? Deixa o comentário, participa mais das coisas pra gente poder propagar aqui mais comunicação no universo condominial. Quero mandar um abraço da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19, 20 horas, encontro marcado pra falar aí pra mais de 10 milhões de pessoas aí que querem conhecer de condomínio, querem falar de condomínio, que querem aprender, querem ter um ambiente mais harmônico para viver. E para ter um ambiente mais harmônico, não deixe de ligar o elevador. Vamos aqui, ó. Lembrando para mandar essa pergunta para o inteligentecondominial@gmail.com ou aí no rodapé do vídeo que está no YouTube. Tem nossos apoiadores aí. Tem meu telefone, fique à vontade, é bem-vindo aqui. Vamos lá. A próxima pergunta é Carolina Maciel. Eita, esse aqui é polêmico. Vamos lá, ó. Polêmico já. Porque é um tema sensível, ó. O título é Vizinho incomodado com meu filho autista. Eita. Ela fala assim, ó, tenho um filho autista de 3 anos. Ele não é verbal e às vezes entra em crise, chora e grita. O vizinho ao lado reclamou e mesmo nós explicando, dizendo a situação e etc, ele segue dando murro na parede, assim que meu filho começa a chorar. Me sinto perdida sem saber o que fazer. O síndico disse que não precisamos nos preocupar, mas estou me sentindo muito mal e sem ter que fazer. Podem, por gentileza, me dar uma luz? Não é uma possibilidade nos mudarmos? E aí, doutora? Essa questão aí tem um problema aí, porque na minha visão, vou passar para a doutora, mas eu vou fazer um pequeno detalhe. É a linguagem violenta que a gente fala para que não haja linguagem violenta. Mesmo ele batendo na parede, do lado de dentro dele do imóvel, ele sabe exatamente a causa, ele sabe o porquê e ele pretende ter um efeito sobre isso na casa do outro. Né? Como ela falou, o filho dela é não verbal, ou seja, ele não fala, ele se expressa através de grunhidos, de som, de choro. Ele fala sobre dor, sobre medo através desses barulhos. E como que o outro cara vai julgar o que ele está sentindo? Como ele sabe a realidade dentro do apartamento? De outro ponto, há que se observar também que, a depender da incidência e da frequência desses barulhos, gera um incômodo emocional em quem está convivendo ao lado. E aí você tem uma faca de 2 legumes, como a gente fala por aí. Você fica entre a cruz e a espada. Mas uma coisa é clara, você que está dando murro na parede, que tem consciência sobre os seus atos, está provocando o outro lado, você vai estar errado na disposição jurídica, porque pode ser considerado uma linguagem violenta. E aí, doutora? Polêmica. Agora, está com você, doutora. Essa questão é como o Jorge infelizmente é muito sério isso aí. É uma questão muito séria. Hoje em dia é uma realidade muito grande dentro dos empreendimentos. O número de autistas diagnosticados hoje é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. E, infelizmente, os nossos empreendimentos eles não têm um isolamento acústico adequado. E a gente entende que em algumas situações você não tem como conter a criança para evitar o máximo, né, de transtorno, porque acaba que aquilo é um transtorno muito grande para os pais, é muito ruim para os pais e impacta. E não é proposital também, né? Não é proposital, mas também gera uma coisa que gera um incômodo, um desconforto, porque eu não sei qual horário que é, eu não sei como acontece, qual que é a regularidade que acontece. E eu sei que para a condômina que tem um filho com esse problema, é uma coisa que às vezes 90% das coisas não é evitável, ela não consegue evitar. É uma questão que ela tem que saber tratar, ela tem que aguardar o time da criança para a criança ir se acalmando e aí diminuindo o som. E gera o transtorno pro outro lado. E não adianta, tem jeito. porque às vezes, se for isso no meio da madrugada, vai atrapalhar o sono da outra pessoa. Pode também criar algum efeito psicológico, a ausência de sono, a interrupção de sono. Então, assim, é uma situação extremamente delicada, onde a gente tem que elevar os níveis, né, de paciência, tanto o do vizinho quanto dela também, em receber às vezes esse tipo de atitude do outro lado. Eu acho que é mais nesse sentido, eu acho que é uma compensação. A forma dele fazer tá correta? Não tá, dá murro na parede, desnecessário na minha percepção, tendo em vista que ela mesma afirma que ele já tem ciência,
que é uma coisa incontrolável a criança. E ao mesmo tempo, do jeito que pro cara também, às vezes de madrugada, pra pessoa também, às vezes é ruim. Vamos então, lá. assim, elevar, né, o nível essa de questão tolerância, né? A gente fala que a saúde está na felicidade, né? Diversos conceitos hoje já trazem para a física quântica, para o entendimento emocional, que a felicidade é a força que cura a alegria e o conforto. Então, o vizinho, com certeza, vendo os grunhidos, não sabendo interpretar a situação que está acontecendo no outro apartamento, ele pode estar sendo incomodado emocionalmente de uma forma que nem ele sabe. Já causa irritação, já causa raiva, já sente uma dor emocional. E a criança ou filho que não é não verbal, é a forma dele de comunicar. Eu acho que, primeiro, existe ali uma margem para um diálogo muito assertivo, onde eles se vejam como humanos em qualquer condições. E outra, o vizinho que está dando muro na parede, olha, o mundo gira muito. As nossas concepções de 20 anos atrás hoje foram totalmente quebradas. A pandemia veio e trouxe um outro acolhimento social. Nós deixamos de chamar o condomínio de lar e passou a ser acolhimento social, um ambiente de diversidade, de acolhimento de todos os tipos de pessoas. Tanto essas dores que as pessoas sentem e esse ódio, essa devolutiva de bater no muro, eu posso te garantir, Tiago, que não é a melhor forma. Ele está se sentindo incomodado com a situação do vizinho, mas ele não está compreendendo a condição de percepção da realidade que a criança autista tem. E está muito errado, porque você está morando, meu querido, num condomínio. O ambiente também é dele. Isso não quer dizer que você tem que suportar os grunhidos o tempo todo, porque você também tem direito à paz, né, dentro da sua casa. Mas reagir dessa forma, aí eu posso te garantir, com a minha experiência de 10 anos no mercado condominial, que você está arrumando problema. E outra coisa, você está prejudicando, você não está ajudando a pessoa. Você está vendo a condição dele de não ter essa não verbalidade, já ter um problema do autismo, e ele precisa de acolhimento. Você também precisa, mas uma coisa é que você tem um nível de consciência e uma capacidade reativa muito diferente da dele. Então eu posso te garantir que se alguém nessa relação pode ter um comportamento mais saudável, é você. Isso aí é certeza. Partindo-se da premissa que também o morador do lado esteja sadio, não tem nenhum desvio. Vamos corrigir. Partindo do ponto de vista, que não foi dito na pergunta, de que o vizinho que dá lá o murro na parede também não tem as condições de saúde mental equilibradas. Isso aí eu acho que são temas para a gente poder discutir, porque são temas delicados, né? Muito delicados. Nossa, e hoje em dia, a mãe já tem a dor de todo o processo, né? Tanto de gente que tem com problemas, né, dessas questões, jovens, adultos, assim, que nem nós, que nunca foram diagnosticados quanto crianças. Por exemplo, eu tive o caso de uma pediatra de uma conhecida nossa, que ela parou de atender, ela descobriu depois de ser formada, fez residência de pediatria, 2 filhos e tal, que ela tinha um grau de autismo e ela parou de atender em consultório porque o consultório gerava nela uma ansiedade enorme porque ela não conseguia. E as patologias acontecem, né? Que ela tinha um grau de autismo. Olha, as patologias acontecem. Fez tudo. Formou, fez residência, porque são inteligentíssimos. Seguinte, né? você está nos assistindo no YouTube? Deixa seu comentário. O que você acha dessa questão de como lidar? Como você lida com isso, como né? Que você lida, qual sugestão você daria? Você que é profissional aí. Na área, né? Na área, dá o seu e quando você fizer isso, já deixa um like também, né? Para ajudar, porque primeira coisa, a sua opinião é importante. Por isso que a gente pede a sua opinião. Deixa o seu like e faz seu comentário. Mas é um ponto muito sensível. Inclusive tem um colega meu que chegou no ponto dele ir para a Assembleia. E aí na Assembleia fala para todo mundo, né? Porque e se expôs. Exatamente. Falou assim, ó, a criança, no caso o filho dele, porque tinha muita reclamação. Porque assim, as pessoas também reclamam e não vão buscar entender por quê. Mas quando você se isola, você também fica sozinho com o problema, né? Eu acho que assim, é um pouco difícil, porque a gente tem que romper as barreiras emocionais, sociais, etc. Mas ele ir para a Assembleia e falar, olha, eu tenho um filho que é autista e ele precisa da compreensão de vocês, porque vai haver situações em que eu vou precisar de ajuda, por exemplo, é super saudável. Afinal de contas, nós estamos falando de condomínio. Condomínio, você queira ou não queira, meu amigo, é comunidade. Você pode não gostar do azul, do rosa, do roxo, do amarelo, do lilás, do preto, do branco. É comunidade, você está lá, primeiro de tudo é respeito. E outra coisa, fica falando de amor, de acolhimento, não existe amor sem respeito. Primeiro, eu gosto, eu amo, não.
respeita. Como a gente fala a condição do animalzinho, né? Ah, eu amo os animais, então respeita. Dá para o animal a condição certa. Você ama o ser humano? Dá para o ser humano a condição certa. Por isso que eu sou contra essa postura do vizinho de dar um murro na parede. Eu acho que ele também já está precisando de um auxílio psicoterapêutico. Vizinho, não dá murro na parede não, dá like aí, se inscreva no canal, vem pra cá, vai ser muito bem-vindo aqui. Você deve propagar o conhecimento no universo condominial. Então vamos para as perguntas, amigo Nísio. Essa aqui é muito boa, cara. Eu falo pra você que todo dia eu vejo coisa nova. Vamos lá, ó. Quando falei muito boa. Essa é muito boa. Vamos lá, o título é Prestei serviço quando síndico. Aí ele fala: quando síndico, prestei serviço como eletricista, telhadeiro, jardineiro, pedreiro, fiscal de obra e não recebi pelas prestações de serviço. O que fazer para o condomínio me pagar? E aí, doutora? Mas você foi contratado para isso? Sim, é a primeira pergunta que eu faço. Lacrador essa resposta aí. Você foi contratado para ser telhadista? Você foi eleito para isso? Tem uma profissão, uma atividade que ele fez aí, não, eleito, que ele foi eleito para fazer, que é fiscalizar as obras. É de obrigação do síndico e do conselho de fiscalizar as obras e manutenções do condomínio. O conselho fiscalizar o síndico e o síndico fiscalizar tudo que ele contratou. Ele tem que conferir, meu amigo. Você é o executivo, você que confere. Inclusive, você tem que conferir antes de pagar. Mas agora, você fez telhado, você fez pintura, você fez hidráulica, você está errado, meu amigo. Desculpa te falar, mas você tinha que contratar alguém para fazer. E não vem com essa desculpa para a gente não, né? Ah, porque o condomínio não tinha dinheiro. Problema de dinheiro, problema de gestão. Problema da cabeça do gestor. Nesse caso, você está errado duas vezes. Aí, você não teve a cabeça de gestor, você não produziu a verba necessária, você fez o serviço e ainda quer receber pelo erro. Está errado, é a minha opinião. O que acontece? Tá pronto. Quando você é eleito como síndico, você tem atribuições que são fixadas tanto na convenção quanto no regimento interno, quanto na legislação civil. Exatamente. Você tem o poder de representar o condomínio ativa e passivamente pelas atitudes e manutenções das áreas comuns. Exato. A partir do momento que você, na qualidade de gestor, você deixa de contratar uma empresa e você assume para si um ônus, na minha percepção, Thiago, é se valer da própria torpeza para poder auferir vantagem em desfavor. Vou resumir, peraí. É dar uma de João sem braço. Então, assim, a gente sempre bate reiteradamente aqui nos programas de você é síndico, você é síndico. Se sua formação, por exemplo, você é formado em engenharia, não seja o engenheiro do seu condomínio. Exato. Ali você está na qualidade de síndico. Eu sou síndica. No condomínio que eu administro, eu não sou advogada. Eu sou síndica. Por quê? A gente tem que saber separar os papéis. Você é um gestor, meu amigo. Se você que é o gestor do condomínio não sabe dirimir ou colocar as coisas no lugar, você quer que quem coloca para você? Pessoal, tem jeito. Meus colegas ali, meus colegas MIBs de preto são muito educados. Eu vou contar uma coisa para você. Você fez tudo isso. Sabe por que você está querendo cobrar? Porque você, ó... Porque você sai na bunda! Ninguém vai reconhecer. Não, vamos falar a verdade. Ninguém vai falar assim, legal, você fez para economizar. Ninguém faz isso, porque não existe. Pisar um pouquinho fora da linha é taca. Então não faça, está correndo risco. Tá. Primeiro. Segundo, você talvez não tenha como emitir nota fiscais disso aí. Está colocando o condomínio em risco. Você tem habilitação para isso? Você trabalhou no telhado, você tem NR35, trabalhar em altura. Você colocou, foi o condomínio em risco, tentando fazer uma economia que não existe, agora que você saiu, você quer receber por isso. Ó, ninguém vai reconhecer por isso. Não, é melhor... A pior economia é a burra, né? Você se prejudica para gerar uma economia que ninguém vai valorizar. Então faz o seguinte... Cria lá a sua lista de necessidades, apresenta para o seu conselho, coloca na Assembleia e fala, precisamos de verba para fazer isso do jeito certo. Início, ponto final. Eu espero que você tenha aprendido. Não faça mais nada disso. Faça o seguinte, se inscreva no canal, compartilha, seu like aí. Vem para cá adquirir conhecimento, porque tem muito conhecimento para você ter tranquilidade na tua gestão. E vamos lá, agora vamos vender um pouquinho do peixe, você tá quase esquecendo. Bota aí, Silas! Senão não vou pagar aqui nada aqui, ó. Vamos lá, Combate Extintor, amiga Juliana. Segue aí, @Combate Extintor. Juliana é maravilhosa aí, vem ajudando a gente na questão de combate extintores, recarga, mangueira. Próximo, amigo Silas! Aí, ó, meu amigo Daniel, DS Condominial. 30 anos, gente, né? 1, né? 2, 30 anos garantindo condomínios, a maior do Brasil. DS Condominial, segue aí, @DS Condominial. Manda a próxima aí, Silas, meu jovem. Cicobi DF1000, a melhor do Brasil. Esse banco aqui,
vem ajudando o síndico todo dia, há anos, a ter tranquilidade na questão financeira, na questão econômica de obras. O pessoal lá é maravilhoso. Ó, vai lá, tem um chocolatezinho maravilhoso lá pra você que é síndico. Visita a gente aqui em Taguatinga Centro, Cicobi DF1000. Próximo, meu amigo Silas. Ah, amiga, cadê você, Gabriela? Um abraço pra Gabriela aí. Facilite a administração de condomínio, segue aí, @facilite.condomínio. A Gabriela, gente, só trabalhou a vida toda no condomínio. Ela falou que vai morrer trabalhando no condomínio. Ela começou trabalhando no condomínio e vai aposentar trabalhando no condomínio. Então tem muito conhecimento para te ajudar na gestão do seu condomínio. Facilite.condominial. Próximo, Silas, meu jovem, é ele! O homem executivo. Deixa ele falar da própria empresa. Temos que atualizar o Despulga Podcast aqui, ó. 279, já estamos quase nos 3.000 seguidores, eu conto com você aí. Então, por favor, entre lá, @Condominial Engenharia, pegue todas as dicas possíveis para você. Coloquei uma postagem lá agora sobre contratação de obras. Como contratar mais barato vai te dar sempre ótimos problemas, né? Se você usa só esse critério de contratar pelo mais barato, eu garanto para você que você vai ter ótimos problemas na sua gestão, não é verdade? E para isso a gente tem lá, Thiago, desenvolvido uma metodologia completa com mais de 10 profissionais com certificações estruturadas pelo MEC que dão para você que é síndico uma transformação completa na gestão do seu condomínio com 60 dias. Então, se você quer elevar o nível da sua gestão, inteligência emocional, direito condominial, segurança jurídica, seguros com o pessoal do Cicobi DF1000, administração de condomínios, administração de múltiplos condomínios, segurança do trabalho, é um método de transformação para a vida do síndico que deixa você em um outro patamar. 60 dias você não consegue voltar para aquele caminho. Vai ter coisas que você vai olhar assim e vai falar assim, como que eu fazia isso? Vai ser igual o síndico que você viu aqui, ó. Como é que era possível eu ser o telhadista do meu próprio condomínio? Meu amigo, você é um gestor, você é uma liderança social do novo século, da nova cidade, as cidades verticais, as cidades mais crescem no país. É necessário preparação. Afinal de contas, aquilo que você não conseguiu ainda está exatamente atrás daquilo que você não sabe fazer. Vem aprender com a gente, entra lá, @Condominial Engenharia. Só que você tem lá gratuito, já vale uns 10 coraçãozinhos e seguir o canal. Show de bola, vamos seguir com a nossa última pergunta do dia, então. Prepara, doutor, para a pergunta do dia. Vamos. Essa também é muito capciosa. Meu amigo Marcelo fala o seguinte: droga sendo usada no condomínio, o que fazer? Aí ele fala: foi encontrado um pino de cocaína usado no condomínio pela primeira vez. Que ação tomar para que não se repita? Passar aviso para todos o ocorrido e como deve ser passada essa informação? E aí, doutora? Essa questão de droga em condomínio é uma questão muito delicada. Ela inspira cuidados e, mais ainda, ela inspira que o gestor tome todas as cautelas para que não seja caracterizada nenhuma omissão por parte da administração. Então, a minha orientação seria no sentido, primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência junto à delegacia de polícia. Cuidado quando você faz afirmações, igual ele falou aí, como é que ele colocou? Pito de quê? Cocaína. Pito de cocaína. Colocar substância questionável, de origem duvidosa, entendeu? Começar campanhas Você não sabe o que é? Informativas dentro do empreendimento, comunicados sobre a não utilização de droga, sobre os órgãos públicos, né, que lidam com dependentes químicos, orientando que aquelas pessoas que tenham problema elas se dirijam a esses espaços, promovendo dentro do ambiente condominial práticas, né, que sejam de vida mais saudável, que sejam questões que desvinculem essa questão da droga. Entendeu? É muito cuidado. Você fazer uma afirmação dessa natureza, talvez não seja. A gente não tem nenhum teste pra gente fazer naquele momento. E aí, quando a gente afirma um pito de cocaína, a gente tá trazendo para si uma responsabilidade que às vezes a gente não consegue. Então, verificou isso, tira foto com data, hora, faz o registro, pega o material, coloca uma luva, pega o material, ensaca, leva para a delegacia, faz o boletim de ocorrência adequado para dizer que você tomou as cautelas, comece a realizar essas campanhas educativas dentro do seu empreendimento e comece a monitorar melhor as áreas comuns. Quando você faz essas campanhas informativas, você levanta um alerta nos demais moradores no intuito de você preservar, fazer a autopreservação, porque ao mesmo tempo tem uma pessoa utilizando uma droga dentro do espaço, talvez tenha um filho de outro morador que esteja andando nas áreas comuns. E aí você dá aquela equilibrada no ambiente, né? Tem aquela questão também, meu amigo. Você não é especialista em drogas, você sabe que é ilegal, você recolhe aquele material ali com testemunhas, tira foto, vídeo,
Você nem precisa da publicidade, porque isso, na minha visão, estimula, mostra, denigre de algum jeito, e você pode estar errado. Você não é especialista. Eu passei mais de 20 anos na polícia e a gente, quando fazia uma apreensão que tinha uma abordagem, era substância suspeita. Pronto, exatamente. É isso, é substância suspeita. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente fala sobre nós, sobre o nosso ambiente, sobre nossa casa, sobre o seu condomínio, como você fala sobre ele. Né? Você não pode colocar dessa forma, principalmente, o que eu explico sempre aqui, o síndico, ele é um gestor. Ele é um totem, ele é uma referência, ele é um líder, ele tem que ter a primeira inteligência de como isso realmente é importante para o condomínio. Então, trazer isso para o conselho, primeiramente, dizer, olha, encontramos aqui, nós suspeitamos que é cocaína, nós suspeitamos que há um comportamento passível, olhei as câmeras ali, alguém deixou ou consumiu na área comum, pode ter só caído. Né? Pode ter só caído. E por mais que a substância seja ilegal, tudo sobre a substância já está falado, ela é ilegal. Mas para ela ser ilegal, primeiro tem que dizer o que é essa substância. Você tem certeza? Então ele pode fazer uma denúncia na polícia, ele pode pedir para verificar aquele material? Pode. E aí ele vai lá, consolida aquilo ali e ele cria uma comunicação assertiva, ele desenvolve a cultura que a gente tanto fala. Você, como líder, é um desenvolvedor de cultura, de comunicação social dentro do seu condomínio para reprimir o uso das drogas. E tem que ter muito cuidado como se fala isso, porque lá tem crianças de 7 anos, de 9 anos, que estão na sua fase de formação de caráter. E você, síndico, querendo ou não, você é a liderança, você é o executivo ali. Você representa culturalmente os hábitos daquela comunidade. Depende de você, da sua preparação, do seu conhecimento, a forma de abordagem. Né? A gente tem que saber como conduzir muito bem isso para não trazer um problema maior do que ele é. E muitas vezes aproveitar uma oportunidade dessa para trazer uma consciência social. As famílias sofrem pelas drogas. Perde-se filhos, perdem-se pais, perdem-se esposas. Né? A gente sabe o tanto que as drogas geram um problema sociofamiliar muito severo. Você vai na cadeia, está cheio de gente. Eu trabalhei muitos anos na vigilância e está cheio de mães lá que não conseguem tocar a própria vida porque elas estão dando suporte para o filho lá, tem que ir uma vez, uma vez na semana. Eu conheço gente que não ficha carteira, só trabalha de bico, de diarista, porque ela se sente na obrigação de fazer aquilo ali. Então, quando a gente fala de drogas, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, qual o comportamento dos líderes? Como que isso pode ser usado como um instrumento de desenvolvimento dentro da minha comunidade? Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso entender quais os formatos e eu preciso estar dentro da lei. Então não dá para dizer que é isso sem ter uma confirmação legal. E essa confirmação legal vem da perícia. Leva para a delegacia, faz a ocorrência, pergunta o que pode ser feito. Pode ser feito no condomínio uma campanha antidrogas? Pode. Eu garanto que você vai educar muito mais do que deixar esse condomínio exposto dessa forma, como sendo um condomínio onde as pessoas são drogadas, por exemplo. Não pode, na minha visão, como gestor, como uma pessoa que ensina uma metodologia de desenvolvimento para a vida, cabe muita sabedoria aí no posicionamento do líder. Bom, doutora, só mais uma pergunta rapidinho. Quando o síndico encaminha um comunicado, ele pode me encaminhar também por inquilino da unidade? Sim, ele deve. O artigo 1336, salvo o melhor juízo, do Código Civil, acumulado com o artigo 23 ou 27 da Lei de Inquilinato, ela fala que o condomínio ele tem que manter um diálogo junto com o ocupante da unidade imobiliária. E aí a gente puxa o inquilino para si, para que haja transparência, para que haja o tratamento das áreas comuns conforme as deliberações assembleares, para que haja uma formação de transparência daquela administração. Então a comunicação ela deve ser com todos os moradores das unidades habitacionais, independente do vínculo que eles tenham, seja eles proprietário ou inquilino, tá? Seria mais nesse sentido. Beleza, Arthur, porque o Arthur fez essa pergunta fez aqui. Uma pergunta, é baseada exatamente nisso aqui. Estamos na reta final, então. Jorge, fica à vontade, deixa uma mensagem para os síndicos 2025, fica à vontade aí, meu jovem. Meu amigo síndico, eu digo para você, começa aí uma nova fase do seu ano, de janeiro a dezembro, tudo se repete. Você que teve problema ano passado, melhore em você, não culpe o mundo, você pode se preparar melhor para as condições. Normalmente é isso que acontece, os problemas chegam, você não está preparado, e você ainda não
domou aquelas necessidades ou aquelas competências que você precisa para fazer melhor. Tem sempre alguém fazendo melhor do que você está fazendo no seu lugar, mesmo que seja uma matéria específica. De modo geral, o que eu quero dizer para você é que a hora de aprender é agora, a hora de se preparar é agora. E a gente se prepara muito quando a gente faz o planejamento. Planeje o seu ano, como você vai falar com o seu síndico, o que você tem de manutenções para fazer, antecipe esses passos, anote, chame o seu conselho, forme uma comunidade. Você já é o líder, tome posse desse cargo e faça a melhor gestão possível. Bem-vindo ao ano de 2025, a gente está aí para te ajudar. Entra lá, @Condominial Engenharia, tira dúvida direto comigo, entra no nosso grupo no WhatsApp, um network fantástico de síndicos, engenheiros, eletricistas, advogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, administradores que estão lá gratuitamente para ajudar você nessa caminhada, nessa jornada de síndico, tá bom? @Condominial Engenharia, manda uma mensagem para a gente lá. Para entrar no grupo, vai ter vários links lá que você entra no grupo da DSB Engenharia Condominial. Doutora, fica à vontade aí, suas contas finais. Deixa uma mensagem para o síndico, minha amiga. Vamos lá. Tiago, queria agradecer, né, a oportunidade de estar mais um programa aqui com vocês, levando conhecimento para as pessoas. Quero deixar um recado para você, síndico, para você, condômino. 2025 chegou, com ele chegou muita responsabilidade. Tá na hora de você virar a chave. Acabou essa gestão amadora. Você tem plenas ferramentas para você mudar o seu modo de administrar empreendimentos e valorização patrimonial dos empreendimentos que você administra. Então comece agora com o novo ano a fazer uma projeção, fazer um plano para esse próximo ano. Se a sua assembleia é esse ano de eleição, já manda aí um briefing para trás de tudo que você fez no empreendimento que você administra, quais foram as suas ações, o que você agregou àquele condomínio. Mude o seu modo de administrar. Quanto mais tempo eu mexo nessa área condominial, Tiago, mais eu vejo a carência de gestores preocupados em fazer esse tipo de diferença no patrimônio comum. Aquele que conseguir fazer isso não vai sair do mercado, vai valorizar o patrimônio e vai cada vez se elevar mais como pessoa. Então, vira a chave, 2025 tem tudo para ser um ano de sucesso aí para você. É isso aí. Bom demais. Então é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revisão dos Condomínios. E até o nosso próximo encontro. Falou, amigão síndico, amiga síndica. Valeu, fui!